A paz do Senhor. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falar acerca da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 12. Então, quem tem a lição pode acompanhar. E quem não tem, já sabe, a Bíblia. Então, o título da lição de hoje é Uma Casa de Fazer Discípulos. E a leitura bíblica se encontra em Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E o memorizando se encontra em João, capítulo 8, versículo 31. João, capítulo 8, versículo 31. E eu vou ler para vocês, para ficar mais fácil. Que diz assim: Então, Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão, de fato, meus discípulos. Então, Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, os meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos. Então, durante toda a lição, a gente ouviu falar sobre cristãos. Então, todos vocês já devem saber o que é ser um cristão, que é aquele que segue a Cristo, é um seguidor de Cristo. Nós somos chamados assim, somos chamados de cristão, mas também somos chamados de crentes, somos chamados de evangélicos, de irmãos, de protestantes. Mas o termo cristão ele só veio ser usado um tempo depois. Porém, a maneira como nós somos chamados não é o que realmente importa. O que importa é como somos reconhecidos. E isso só é possível através do nosso comportamento, dos nossos atos e da nossa vida. Quando nós decidimos ser seguidores de Cristo, nos comprometemos em demonstrar um bom testemunho. E o que é um testemunho? O testemunho é uma declaração de quem realmente somos, e isso se dá através dos nossos atos, do nosso comportamento e da forma como agimos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho acerca de alguns discípulos. Então, Estevão, ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus a ser morto, por ser um seguidor de Cristo e por ele ter andado pregando o Evangelho. Ele morreu apedrejado. Assim como Jesus, ele andava pelos lugares e ele era amado, assim ele também era desprezado. E com seus discípulos não foi diferente. Com o tempo, eles foram ficando cada vez mais famosos, ao ponto de uma igreja de Jerusalém querer tomar conhecimento do que eles estavam fazendo. Porque por onde eles andavam, eles pregavam acerca da palavra de Jesus, acerca dos céus. E muitas pessoas se convertiam a Jesus como seu Salvador e mudavam de vida. Então, alguns líderes de uma igreja mandaram Barnabé para um lugar chamado Antioquia. E quando ele chegou lá, ele ficou maravilhado com o que ele viu, pois o lugar estava tomado de pessoas que aceitaram a Jesus e mudaram de vida. Ele ficou tão feliz que falou para que todos permanecessem firmes no Senhor. Então Barnabé, um tempo depois, foi buscar Saulo, e lá eles ficaram durante todo um ano inteiro, ensinando pessoas, e lá foi onde, pela primeira vez, as pessoas foram chamadas de cristãos. Mas, se só um tempo depois, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, antes eles eram reconhecidos de que forma? Bom, o termo cristão ele só veio um tempo depois. E os seguidores de Jesus eles eram chamados de discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Assim como nós estudamos na escola, aprendemos para colocarmos em prática, também fazem e faziam os discípulos de Jesus. Sabemos que durante o seu tempo pregando, nosso Jesus ele escolheu 12 discípulos para andar com ele, para caminhar com ele. Não apenas porque Jesus se sentia sozinho ou porque queria ter amigos. Ele escolheu também para ensiná-los várias coisas lindas e grandiosas acerca do reino de Deus, acerca do Evangelho, para que então depois eles pudessem sair pelo mundo e pregar as boas novas. Para que as pessoas que ainda não conheciam a Jesus pudessem conhecer do seu grande amor. Aos seus primeiros discípulos, Jesus simplesmente falou, siga-me. E esse siga-me foi tão profundo nos discípulos que ao primeiro momento eles largaram tudo e seguiram Jesus. Um discípulo é um seguidor de Jesus, é alguém que
confia e acredita em seu mestre, que segue as palavras e exemplos, é um imitador das suas obras. Então, um discípulo, ele sempre vai confiar e acreditar plenamente no seu Senhor. Ele vai seguir as suas palavras e seus exemplos e vai procurar ser sempre parecido com Jesus. Então, sempre que nós tivermos dúvidas sobre o que fazer em alguma situação, nós podemos pensar: será que Jesus faria isso? Por exemplo, Jesus ele mentiria? A resposta, obviamente, é não. Mas Jesus ele perdoaria? E a resposta é sim. Todas as vezes em que a resposta for não, nós não devemos fazer. Porque a gente tem sempre que lembrar que um seguidor de Jesus é um imitador das suas obras. Então, quais as características que um discípulo de Jesus ele deve ter? O que um discípulo faz? Primeiro, um discípulo de Jesus ouve. Mas como? Como a gente ouve Jesus falar? Nós sabemos que ele fala de várias formas, mas a mais forte de todas é através da sua palavra. Então, a gente tem que aprender a buscá-lo através da leitura da Bíblia. Um discípulo, ele também aprende. É muito importante a gente ouvir e aprender, porque muitas das vezes a gente só ouve e em seguida nós esquecemos. Isso não é muito raro, não é? Porém, temos que aprender e guardar para que nós possamos colocar em prática. E um discípulo, ele também obedece. É muito importante obedecer. Nenhum discípulo que desobedece pode ser realmente chamado de discípulo, pode? Então, o discípulo, ele ouve Jesus, ele aprende com Jesus e ele obedece. A igreja é onde nós aprendemos sobre o amor de Jesus, os ensinamentos de Jesus. É onde nós aprendemos a orar, a servir, ouvir. É onde encontramos abrigo e somos curados. É onde nós aprendemos a ser discípulos de Jesus. Por isso, nós devemos aproveitar cada segundo que nós estamos na casa de Deus, onde aprendemos a fazer também a sua vontade. Mas, se pode perguntar, nós devemos buscá-lo apenas na igreja, no templo? Nós devemos apenas apresentar bom testemunho quando nós estamos na igreja? E a resposta é não. Claro que não. Nós temos sempre que lembrar que nós somos a igreja onde o Espírito Santo habita. E que se não seguimos Jesus onde quer que estejamos, não estaremos sendo discípulos. Mas, afinal, nós somos chamados de discípulos ou de cristão? Bom, a resposta aqui são os dois. Nós somos discípulos de Cristo, pois os discípulos daquela época aprenderam com Jesus para em seguida ensinar outras pessoas e trazê-los para Jesus também. E os cristãos seguem Jesus, então nós somos os dois. Nós estamos aprendendo para que, posteriormente, a gente venha a falar acerca do reino de Deus. Muitas das vezes a gente tem vergonha ou tem medo, mas a gente não deve ter, porque Jesus, mesmo quando estava com medo, ele foi com medo mesmo. Então, a gente sempre tem um amiguinho que não conhece acerca da palavra de Jesus, acerca da salvação. E nós somos a boca de Jesus aqui na terra. Então, nós somos os discípulos que estão sendo preparados para falar das boas novas. Assim como a época dos discípulos de Jesus, nós também somos discípulos. Ser discípulo é ser cristão, e ser cristão é confiar em Cristo, ouvir Cristo e aprender, assim como também obedecer. Ser discípulo é ser cristão, e isso quer dizer amá-lo com todo o nosso coração. Foi assim no começo e continua sendo assim até hoje. Então, hoje nós aprendemos que um discípulo de Jesus, ele aprende a confiar e acreditar no seu mestre, ele aprende a seguir as suas palavras e seus exemplos, e ele imita todas as obras do seu mestre, procurando ser sempre como Jesus. Um discípulo também, ele ouve, ele aprende e ele obedece. Nós podemos fazer tudo isso, seja criança, jovem ou adulto. Não é só porque nós somos adultos que a gente também não tem que enfrentar medos, que a gente não tem que enfrentar as barreiras. Nós também somos os discípulos e muitas das vezes a gente se cala por medo de sermos rejeitados como os discípulos foram. Mas Jesus nos chama para bravura, para sermos corajosos e buscarmos essa força nele, para que as pessoas que não conhecem a Jesus possam conhecê-lo e viver felizes como nós vivemos, que mesmo em meio à dificuldade nós conseguimos sorrir. Então, que o mundo possa conhecer os verdadeiros seguidores de Cristo. Amém?
Espero que eu tenha passado um pouquinho do conhecimento para vocês e que tenha sido clara o suficiente para que vocês possam aprender e guardar no coração e em seguida praticá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor.